Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos dando sequência às videoaulas do Chateau, que é um projeto em que serão lecionadas 300 aulas sobre gestão, sobre administração, em suas áreas, os seus assuntos. No total teremos 300 aulas. Esta é a quarta aula sobre princípios de gestão, que é a primeira disciplina que eu estou conversando com vocês. Serão 30 aulas sobre princípios de gestão e esta é a quarta. Na aula anterior, nós vimos que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre a primeira dessas funções, que é o planejamento. Gente, o planejamento é a base da administração. Sem bom planejamento não existe boa administração. Por quê? Porque as atividades seguintes, organização, direção e controle, elas dependem muito do planejamento para serem executadas. O que é planejar? Planejar é definir objetivos para serem cumpridos ao longo do tempo e pensar métodos, maneiras de cumprir esses objetivos. O planejamento ele deve ser detalhado. Quanto mais detalhado for o planejamento, mais o gestor sabe o que deve fazer ao momento propício. E no Brasil existe uma grande dificuldade para lidar com planejamento. Nós não temos cultura de planejadores. Muito pode ser explicado se nós estudarmos a história do Brasil. Vamos ver que pela colonização que aconteceu aqui, nós somos um povo com mentalidade de curto prazo e não com mentalidade de longo prazo. A gente não pensa a longo prazo, a gente pensa a curto prazo. E essa é a grande dificuldade, o grande entrave para se fazer planejamento no Brasil. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com o nosso irmão do norte lá, os Estados Unidos, que a colonização dele já foi uma colonização muito voltada para se pensar no futuro, conceber o futuro e, portanto, a visão de longo prazo ser contemplada e, portanto, planejamento. Os japoneses também têm uma cultura muito interessante em relação ao planejamento, baseada até na sabedoria daquele povo. Eles dizem que é melhor despender um tempo planejando para que o resto do processo, organizar, dirigir e controlar, seja mais rápido, ou seja, o tempo que se perde, entre aspas, planejando, é um tempo que se ganha na hora de organizar, de dirigir e controlar. Isto é melhor do que simplesmente planejar, como a gente diz na gíria, meia boca, para já ir direto, organizar, dirigir e controlar. Por se planejar mal, acaba se organizando, dirigindo e controlando mal também, e acaba se perdendo mais tempo nessas atividades. Então, gente, o planejamento é algo crucial para uma organização funcionar. E planejar depende de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhores planejadores nós poderemos ser. O conhecimento ajuda a gente a pensar, a gente a refletir, a gente ter ideias, a gente detalhar essas ideias. Portanto, o conhecimento é um grande aliado na hora de planejar. Também é importante dizer que quando a gente fala em planejamento, a gente fala em estratégia. Existe um documento que as organizações podem elaborar, chamado planejamento estratégico, onde elas traçam aonde querem chegar no futuro e como pretendem chegar ao futuro almejado. É um planejamento exatamente de longo prazo. Então, o planejamento estratégico é um instrumento imprescindível para as organizações. Mais na frente nós teremos aulas sobre estratégia e nós poderemos detalhar melhor como é que o planejamento estratégico é elaborado. Mas, de qualquer forma, o planejamento estratégico é elemento imprescindível para as organizações. Então,
a função planejamento se torna importante, se torna necessária, ela se torna mesmo imprescindível, porque a maneira que a gente vai organizar, ela depende, como vai organizar, como vai depois dirigir, como depois vai controlar, como vai exercer as funções de organização, direção e controle, ela depende demais do que a gente planeja. Bom, amigos, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você gostou da aula, dá um curtir aí, compartilha. E para receber as videoaulas em tempo real, se inscreve no canal.